Gente, afinal, exatamente o que é o tal do ICMS? É o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é isso? Tão comentado nesses dias e tal, ontem mesmo a gente falava dele. Em que o ICMS impacta nas nossas vidas? Qual é a importância dele no nosso dia a dia? Acontece que ontem a ALESE, a Assembleia Legislativa, aprovou esse aumento de 18% para 22%. Vamos então pedir essa ajuda técnica para ele, ajuda técnica especializada do nosso prezado Rodrigo Rosa. Converso muito com ele é consultor tributário, ele conhece, é uma pessoa extremamente simpática, afável, acessível. Ele ajuda a entender mais desse assunto. Ô Rodrigo, meu parceiro, bom feriado, seja bem-vindo. Boa tarde, querido. Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos que estão aqui conosco, né? Para mim é uma honra estar aqui contigo, né? Conversamos sempre de imposto e estamos conversando por aí, né? Estamos sempre nos falando e eu sempre aprendo contigo. Então, por falar em aprender, nos ensine o que é exatamente esse ICMS e qual é a sua função, afinal, hein, Rodrigo? Então, o ICMS é o imposto de competência dos estados. Então, que é o imposto sobre, a sigla quer dizer Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Então, qualquer produto que você compre, você tem em regra justamente o ICMS. Então, o serviço que tem ICMS é aquele serviço de comunicação e o serviço de transporte quando ele é de uma cidade para outra. Resumindo, qualquer compra que eu faça tem esse imposto junto, né, justamente no preço do produto. Muitas vezes a gente não percebe ele porque a gente paga no preço do produto. Então, o empresário ele repassa esse valor porque ele é um imposto que nós chamamos de imposto indireto, onde o empresário ele cobra e repassa para o Estado justamente esse imposto. E jornalisticamente, Rodrigo, nós acompanhamos ontem aqui toda essa articulação política e tudo mais na ALESE, e você, como especialista da área, deve ter acompanhado atentamente esse aumento dos 18%, né? E foi para 22%. No que impacta isso, afinal, em nossas vidas? É bom ou ruim para nós? Na verdade, os produtos vão aumentar, né? Então, ou seja, o que aconteceu para poder ter esse aumento? Nós tivemos aquela briga lá dos preços dos combustíveis. Então, lá no preço do combustível, que nós tínhamos uma alíquota de ICMS, por exemplo, da gasolina, era 27%. E aí nós tivemos lá, que é a lei federal, que se tornou esses produtos como produtos essenciais. Então, os estados eles foram obrigados a reduzir a alíquota do ICMS, que foi para 18%. Então, porque dentro do estado de Sergipe, a regra é que o imposto era 18%. Para recompor essa perda de arrecadação que aconteceu devido a essa diminuição do valor do ICMS nos combustíveis, na energia elétrica e no serviço de comunicação, agora os outros produtos vão ter que aumentar. Então foi justamente isso que aconteceu. Então, qual o impacto no nosso dia a dia? Os produtos que a gente compra, a grande maioria vai ter um aumento do imposto, inclusive a gasolina, a energia elétrica, que vai sair de 18% para 22%. Paz, que notícia maravilhosa essa, né, Rodrigo? Logo agora, no final de ano, né? Que presentão, hein? Que pacotão bom, generoso esse para nós. Agora eu te pergunto, essas perdas de arrecadação, por que elas aconteceram? Você citou combustível, citou energia elétrica, comunicações. Qual é a origem dessa perda, afinal? Por que elas aconteceram? Então, essas perdas foi porque é o seguinte, o ICMS é um imposto que nós temos um princípio chamado princípio da essencialidade, que é o quê? Quanto mais essencial o produto para a nossa vida, mais barato é a alíquota do imposto. Só que na época, ou até esse ano, nós tínhamos esses produtos que eu falei, energia elétrica, combustíveis, né, que era considerado como um produto que não era essencial para a nossa vida. E aí, por isso, tinha uma alíquota majorada de 25% e 27%. Só que aquela questão, trazendo popularmente, se eu tenho na minha casa, ou então na minha empresa, um produto que eu dou promoção, vou vender e vou ganhar menos, o que é que eu faço? Eu compenso aumentando em outros produtos muitas vezes. E é isso que o Estado está fazendo. Já que eu não posso aumentar a alíquota dos impostos, né, a alíquota do ICMS, desses produtos em si, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso de dinheiro para tocar o caixa, para tocar as políticas públicas. E uma parte desse imposto também vai para os municípios. Então, como houve essa queda de arrecadação, ficou sem recurso suficiente para tratar suas políticas públicas. Só para ter ideia, quem está aqui conosco, até outubro, de acordo com a Cefaz, o Estado ele perdeu 103 milhões de reais de arrecadação. Ou seja, diminuiu 103 milhões no seu
orçamento por causa dessa diminuição. E existe uma previsão para que em 2023, continuando dessa forma, essa arrecadação ela tem uma perda ainda bem maior, vá para 33,57 bilhões de reais. Ou seja, o estado de Sergipe perderia o potencial ICMS de 33 bilhões. Então, o que foi discutido? Como é que eu estou perdendo esses 33 bilhões? Onde é que eu posso fazer com que aumente minha arrecadação? Se eu não posso aumentar esses impostos, desses produtos, eu vou fazer o quê? Vou repartir para os outros. E aí, com isso, foi feito um estudo técnico, onde que a alíquota de ICMS geral, que é de 18% que a gente paga, os outros produtos vão tudo para 22%. Uma pergunta um tanto cruel para você, mas eu a considero necessária. Na sua opinião, você é um especialista na área, o governo, ele é um bom administrador do dinheiro arrecadado, que erroneamente nós citamos ao dinheiro público. Não, o governo não tem dinheiro. Quem tem dinheiro somos nós e o dinheiro é nosso. Ele administra de maneira bem profissional esse nosso rico dinheirinho, hein, Rodrigo? Então, é como o senhor mesmo me coloca, né, justamente a questão da administração tem várias premissas, né? Então, precisa realmente verificar para onde está indo esse dinheiro. O que eu gosto sempre de dizer é o seguinte: a gente na nossa casa, como é que a gente faz? Se as contas não estão fechando, eu vou verificar onde é que eu posso cortar. Mas eu não vou chegar para o meu empregador e dizer, você vai ter que aumentar meu salário, porque não sou eu que determino. Mas já o governo, o que é que faz? Como é imposição de imposto, se eu tenho realmente umas despesas e não vai dar para fechar a conta, o que é que eu faço? Aumento o imposto, porque as pessoas vão ser obrigadas a cumprir. Então, ou seja, muda essa forma. Uma das coisas que eu gosto muito de falar é que eu sou contrário ao aumento de impostos. Eu entendo que deveria ter uma política de aumentar a fiscalização dos tributos. Porque muito que acontece é que existe muita sonegação, muitas vezes, de algumas empresas, e que alguns que são bons pagadores acabam pagando por aqueles que acabam sonegando. Tá, e só para a gente fechar, então, aproveitando e agradecendo sua presença conosco, o que você imagina desse novo governo? Eu recebi informação aqui que há um equilíbrio entre despesa e receita do governo do nosso estado. É mais ou menos por aí, Rodrigo? Você tem boas perspectivas para um futuro breve? Eu acredito que vai ser um desafio justamente nessa retomada, né, que estamos tendo aí, inclusive da economia, né? Essa atitude que está sendo feita pelo governo do estado, tanto que foi em caráter de urgência essa legislação, porque justamente o quê? Pensando em realizar uma boa gestão. Então, assim, essa premissa de ser feito essa legislação já dá um pontapé de que a nova gestão está preocupada realmente com suas contas e equalizar para que não tenha um problema financeiro mais na frente. Então, apesar, como eu disse para vocês, né, que eu sou contrário ao aumento de tributo, mas neste caso específico, neste momento agora, se tornou uma necessidade para poder equalizar, porque senão quando chegasse lá meados do próximo ano, não teria dinheiro para pagar nem o serviço público como Estado e também a arrecadação que vai para os municípios. Então, justamente precisava fazer essa equalização. Agora, vamos ver durante o ano de 2023 realmente qual premissa, né, vai ser tomada. Mas eu entendo como uma ação um pouco bem cautelar nesse sentido mesmo, na situação atual.